Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É, Bora iniciar mais um vídeo aí. Agora eu decorando o bolo, né? Porque eu gravei para vocês a parte da massa e eu já tinha feito, já tinha recheado e colocado na geladeira. Isso aí eu tinha começado na quinta-feira, né? Quinta-feira eu comecei com os recheios, gravei o vídeo, depois fiz a massa, vocês me acompanharam. E hoje é a decoração do bolo. Hoje é dia 21, estou gravando esse vídeo, estou narrando esse vídeo aqui numa quarta-feira, dia 21 de janeiro. Então, bora pro vídeo. Gente, eu estou falando baixo porque a minha neném está do meu lado, está dormindo. Por isso não vou falar muito alto não, tá bom? Espero que dê pra vocês entender a narração. E tá aí, né, um bolo de 25 de centímetro. Esse bolo é 25 de centímetro e 10 de altura, né? Recheio de ninho, coco e brigadeiro. E que brigadeiro delicioso, gente. Que delícia ficou esse brigadeiro, meu Deus do céu. Mas bora aí. Eu tô fazendo a sustentação, né? Eu comprei esses caninhos aí, né? Que é o suporte para poder fazer a montagem do bolo. Eu medi aí, cortei os caninhos direitinho, agora eu tô medindo aí com a forma, que é o bolo de 15 centímetros que vai vir em cima, né? Aí eu costumo medir certinho aí com os dedos aí. Gente, minha mão tá limpa, tá toda hora eu tô lavando essa mão minha. Não tô lavando essa torneira aí porque tá perto do bolo, mas tem uma torneira, uma pia lá do de fora que eu corro lá e lavo a mão toda hora e seco a minha mão no pano. Aí eu fiz a medida com a forma, aí pra poder não ter problema depois na hora de colocar, sobrepor o bolo. E agora eu tô fazendo a estruturação, né? Já tô colocando os caninhos. Olha o meu erro aí, Gente, eu não me atentei a isso. Esse caninho do meio não era para me ter colocado. Vocês vão ver depois por que que não era para me ter colocado esse caninho aí no meio. Mais para frente, eu não vou falar agora, vocês vão ver por que que não era para me ter colocado esse cano no meio. Depois, né, vocês vão ver direitinho e não façam isso, pelo amor de Deus, não coloque esse cano no meio. Se vocês for fazer igual a intenção que realmente seria para fazer esse bolo, né? Mas seguimos aí. Então, eu tô usando aí, eu não tinha cor lilás. Aí eu fiz o rosa com o azul. Porém, não me atentei que o roxo, se eu fizesse ele mais fraco, ficaria lilás também. Mas aí, né, depois que eu fui me atentar a isso, ficou um lilás bem clarinho, né? Era pra ter ficado também um lilás mais forte, porém ficou um lilás bem clarinho. Se bem que é uma menina, é uma criança, né, de 5 anos, então quanto mais claro que for, é melhor, né? Que fica mais delicadinho. E tô aí, né, agora coloquei o chantilly, tô alisando a parte, eu sempre começo a alisar com a parte de cima, pela parte de cima, para depois vir nas laterais. Gente, pessoal, se vocês estão assistindo esse vídeo, dá aquele joinha, porque meus vídeos não tem curtida, gente. Às vezes assiste 20, 50 pessoas, mas eu tô vendo nos vídeos anteriores, mas não tem curtida. Gente, me ajuda, não vai cair o dedo de vocês, tá bom? Não vai cair. Se você se identifica com o vídeo, dá um joinha para ajudar a colega aqui, né? Bora me ajudar aí para poder eu ter ânimo para poder estar gravando meus conteúdos, tá bom, gente? Tô começando, não tô começando agora, já tem um bom tempo que eu tenho esse canal, né? Acho que já tem uns 2 anos. Só que às vezes eu desanimo, paro, depois de um tempo volto de novo, aí eu não quero ter que parar agora, eu quero continuar com esse canal aqui, gente. Então me dá uma força aí, deixa o joinha para me ajudar, tá bom? E aí eu tô aí, né? Dando uns retoques aí, furei aí com a espátula, porque tinha umas bolhas, né? E é bom a gente furar e colocar mais chantilly para não ter problema depois. E é isso, pessoal. Deixa o joinha de vocês que chegaram agora, você que chegou agora, se identificou, gosta do conteúdo de confeitaria, né? Dá um joinha, né? Para me ajudar aí no meu crescimento no YouTube. Tô querendo muito chegar nos 1.000 inscritos ainda. Eu tô com 700 inscritos, né? 700 e pouco inscritos. E tô querendo ver se esse ano eu chego lá, meus 1.000 inscritos, pra a tão sonhada monetização. Isso é um sonho, meu Deus do céu. Mas é isso, né? E aí eu já terminei de alisar o bolo, né?
Aí eu venho fazendo, né, não é caracol que fala, não, vou fazendo aí é tipo um caracol, mas eu esqueci como é que fala. Pra poder já começar com a decoração com outro bolo em cima, né? Eu esqueci o nome certo que fala, mas tá bom. Tô limpando a minha tábua, tá? Muito importante a gente, né, deixar a tábua bem limpinha, né? Sem excesso de chantilly, para depois a gente entregar pro nosso cliente. Aí eu limpo bastante, deixo bem limpinha, né? A tábua. Gente, aproveitando a oportunidade aqui que eu tô narrando esse vídeo, né? Do bolo, vai ter tudo da minha casa atualizado. Porque minha casa, há 2 anos atrás, antes da minha neném nascer, passou por uma reforma. Tá quase precisando de outra, né? De uma pintura. Mas eu vou fazer o tour atualizado depois da reforma. Né? E depois, se eu for pintá-la de novo, eu faço o tour atualizado de novo. Porque para poder fazer o tour, né, para ficar no canal, porque também eu quero gravar uns vídeos assim de dia a dia, dona de casa, mãe, confeiteira, tá bom, pessoal? Aí, gente, eu venho com o meu bolo de 15 centímetros. Esse é o bolo de 15 centímetros. Já terminei o de 25 e agora eu venho com o de 15. Esse bolo aí, o de baixo, não era para ser de 25, era para ser o de 20. Mas só que eu emprestei minhas formas, eu tinha 2 formas de 20 emprestei, e aí, né, não sei o que aconteceu, sumiu minhas formas. Sumiu, e aí, o que acontece? Eu tive que comprar 2 formas, tá pra chegar, já era pra ter chegado, não sei o que aconteceu, né? Comprei 2 formas de bolo, né? Pra poder eu ter a de 20, porque a de 20 sumiu minhas formas, mas é assim mesmo. Gente, não me atentei. Na hora que eu fui tirar esse bolo, ele estava congelado. Era pra me ter passado a faca antes de ter descido ele. Porque ele deu um assim. Soltou no meio, não tem? Tava querendo soltar no meio. Eu vi que deu uma soltada assim. E aí depois eu fui passando a espátula para poder colar. Mas aí colou, né? Porque tava congelado. E colou. Mas nossa, me deu um medo esse bolo aí. Me deu um desespero. É porque eu acho que não deu pra ver direito no vídeo. Mas ele deu uma quebradinha assim no meio. Quando eu tava tentando descer ele para colocar aí no disco de isopor. Pois é, pessoal. Esse bolo, talvez alguns de vocês vão perguntar, né? Esse bolo ficou por 290, né? Total, porque tem um outro bolinho também, ficou por... O outro ficou por 100, o outro menorzinho. Sem ser esse daí que vai em cima. O outro menorzinho ficou por R$ 100, então ele ficou por 390. Os 3 bolos ficou por 390. Deixa aí no comentário se vocês acharam que ficou barato. Eu tenho que fazer a atualização do preço direitinho, né? Não tô gravando. Meu Deus do céu. Aí vocês deixa Aí vocês deixam aí no comentário se tá caro, se tá barato. Eu achei que eu fiz pelo preço que ficou barato. Porém, é porque, igual eu falei com vocês, a forma não seria de 25, a forma seria de 20. Como eu não tinha de 20, eu tive que fazer na de 25, porque eu não consegui, nem emprestada eu não consegui. Então eu tive que fazer com o que eu tinha, né? E a mulher não tem culpa. Claro, ela levou bolo a mais, mas eu que fui a responsável, né? E eu tava pensando aqui que o vídeo não tava gravando, por isso que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas tava gravando direitinho. Pois é, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo, né, de confeitaria, né? Para quem não gosta, também estarei gravando vídeo dia a dia, né, fazendo meus afazeres de mãe, dona de casa, né? Pretendo também arrumar um emprego fora e continuar gravando os vídeos, não direto, mas, né, pretendo continuar gravando. Não todos os dias, assim, sempre, né? Mas pelo menos uma vez na semana eu quero continuar com o vídeo, né? E aí, é isso, pessoal. Aí agora eu vou fazer agora que vocês vão ver o erro. Coloquei aí, né? Vou colocar aí o segundo andar, o outro segundo piso. Agora que vocês vão ver, né? O que acontece, olha aí.
como que esse cano vai descer para baixo, que a ideia era descer para poder dar segurança no bolo, sendo que tem um caninho no meio que eu tinha colocado. Vocês se atentem quando vocês for fazer. Quando vocês quiserem dar uma segurança maior, vocês não façam isso, não coloquem o cano no meio. Porque esse cano aí teria que atravessar o outro bolo de baixo que ia dar segurança. E não teve como. Ele só ficou em cima mesmo, não desceu por causa do caninho embaixo. Entendeu? Nossa senhora, eu fiquei tão triste. Mas aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer, né? Não tinha como, se eu tirasse ia estragar a decoração. Aí eu tive que cortar. Tanto que eu fui cortar que o caninho é um pouco duro, né? O bolo ficou um pouquinho assim, porque mexe, né? Quando a gente vai cortar assim, dá aquela tremida. Como a massa é uma massa fofa e bem molhada, acabou que o bolo ele deu uma, assim, tipo, como é que eu posso explicar? Deu uma bauladinha por trás, assim, tipo, que ele ficou meio caído assim por trás, não ficou assim retinho a sobreposição, ficou meio caidinho para trás, porque acredito que foi na hora que eu fui cortar o cano, ele deu uma balançada, o bolo deu uma pendida para trás, mas nada que comprometesse o bolo, porque para mim ele ficou muito bom. Tem muito tempo que eu não faço bolo de andar, né? Então para mim ficou muito bom e quase passa disperso, só se a pessoa reparar muito, né? Como eu fiz, eu achei que ficou um pouco embaulado assim por detrás, assim, o bolo deu uma caidinha, né? Porque eu fui cortar o cano e acabou se mexendo com as estruturas. Mas foi pouca coisa, ó. Achei que esse bolo ficou lindo. Eu não esperava que esse bolo fosse ficar tão lindo, gente, mas eu me surpreendi. Apesar dele ter ficado meio caidinho assim atrás, né? Mas acontece, né? A gente tem que ficar atenta, a gente tem que passar por isso para da próxima vez se atentar e não fazer isso aí, não deixar, não colocar cano no meio. Só tem que colocar os 4 canos do lado, né? Para sustentar o bolo e o meio deixar livre, porque aí eu vinha com aquele cano, descia ele para baixo para poder dar segurança pro bolo. Porque na verdade esse bolo aí não tem segurança nenhuma. Dependendo se a pessoa não tiver cuidado, ele pode até cair daí de cima, porque eu cortei ele, né? Como que eu errei, então temos que se atentar na hora que for fazer a estrutura. Eu vim com pó aí, né? Um pó lilás no bolo de baixo. E depois eu venho com glitter em cima. Pra poder... Tô acompanhando a decoração da foto, né? Que ela me mandou. Que a cliente me mandou. Eu tô acompanhando direitinho, hein, pessoal? Aí, essa cliente minha é antiga. Na verdade, eu nem comecei a fazer, não tô fazendo bolo, assim, por encomenda, não. Eu vou fazer às vezes, assim, vou pegar uma ou outra, mas ainda não comecei, assim, pra pegar, pra fazer todo final de semana, não, né? Eu não pretendo voltar com os bolos agora, mas uma vez ou outra eu vou pegar pra poder estar gravando, deixando no canal, né? E também praticando, né? A prática leva à perfeição. E olha como é que ficou esse bolo. Gente do céu. Eu nem sei que tema é esse. Se vocês souberem, vocês deixam aí no comentário, que eu não sei realmente, que eu nem assisto televisão, mas olha aí como é que ficou o bolo. Deixa o like se vocês tiverem gostado, pessoal. Pelo amor de Deus, ajuda aí. Mas ficou lindo, né? Lindo, 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 lindo. Amei. E aí eu venho com o de 15 centímetros. Né, que é fora a parte que ela pediu, que é para aquele bolo lá é para neta dela. Esse bolo aí é para filha dela, né? Aí eu tô fazendo esse daí, é a mesma cor de cima, né, que é o roxo. Ela pediu espatulado, bolo com espatulado e com glitter. E aí vai vir uns balões em cima depois. Eu nem sei se eu coloquei o vídeo do balão aí, porque eu não tinha, ela trouxe depois. E aí eu venho alisando as laterais, começo por cima, aliso a lateral. Vou furando as bolhas que fica para não ter problema depois, né? E depois eu vou fazer um espatulado aí do Ave Cake que fala, né? Mas eu apanhei para fazer esse espatulado. E mesmo assim ainda não ficou assim do jeito que eu queria. Mas eu fui fazendo uma, fui fazendo duas, fiz três. Aí eu falei, ai, vou deixar assim mesmo. Porque depois que eu fui ver que a primeira espatulagem que tinha ficado melhor. Mas aí eu fui... achei que não tinha ficado bom e que eu poderia fazer melhor, acabou que
Isso cansa. Você vai fazendo, tem hora que você fala assim, ah, chega, deixa assim mesmo. Porque, meu Deus, a prática leva à perfeição. Como eu não estou, né, mais fazendo bolo com frequência de encomenda, então eu fico meio perdida quando eu vou fazer esse tipo de trabalhada aí de espátula, espatulado. E aí eu vou, ó, tá vendo? Por que eu não deixei assim? Tinha ficado bom assim, né, gente? O que eu fiz? Eu não deixei, eu desmanchei. Parece que, né, assim, eu desmanchei. Eu vi que eu não me agradou muito. Eu só sei que eu fiz aí umas 3 vezes. Desmanchei, fiz de novo, desmanchei, fiz de novo. Até que eu cansei e deixei mesmo o espatulado que eu tinha feito. Não que tinha ficado bom, mas por eu ter ficado assim muito fazendo frequência, aí eu peguei e cansei. Falei, ah, não vou fazer mais não. Que não tava dando certo. Mas é isso mesmo, gente. Não é fácil não. Olha aí, ó. Aí eu faço, ficou feio. Aí eu vou lá, aliso de novo. Eu só sei que foi umas 3 vezes. Pois é, pessoal. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam gostando de estar me acompanhando aqui, né? No meu canal. Deixa a dica aí. Se vocês verem alguma coisa aí que vocês falam, Ju, faz assim, faz ali, que assim tá errado, tá? Super aceito, tá bom, pessoal? Eu acho que a gente vai aprendendo, né? Eu vou aprendendo com vocês. E se eu tiver alguma diquinha também que vocês não souber, vocês também aprendem comigo. E assim vai, né? E, meu Deus, que agonia, vocês estão vendo? E eu faço, e eu desmancho, e eu faço de novo, e eu desmancho de novo. Meu Deus do céu, acho que agora vai, né? Eu tava cansada, gente, de tanto que eu tava fazendo isso. E foi assim mesmo, não ficou perfeito, mas foi o que eu consegui. E é isso, pessoal. Aí eu já venho com glitter, né? Venho com glitter, que é a escolha da cliente. E já tô finalizando o vídeo. Olha aí, não ficou perfeito, mas, né, se eu continuasse, poderia ter ficado pior. A minha paciência já tinha ido pro brejo. Pois é, pessoal. Obrigado, né? Eu agradeço já, desde já, a todos vocês que me acompanharam aí nesse vídeo. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá? Continue me acompanhando, que estarei postando mais vídeos. E interage aí, comenta aí, curte aí, compartilha aí, pra me dar aquela ajudinha, tá bom? Quando eu comecei no YouTube, eu sempre pedia meus parentes, eu dava o link para eles entrarem no meu canal, para curtir, para assistir. Mas era sempre assim, eu tinha que dar o link para ter curtida, para ter um pouquinho de visualizações. Eu falei, ah não, vou confiar no Senhor. E um dia vai dar tudo certo e eu vou conseguir monetizar em nome de Jesus, né? Se for da vontade do Senhor. Aí, gente, ó, como é que ficou o bolo? Até que ficou uma gracinha, né? Fala pra mim se vocês não acharam que ficou uma gracinha. Mesmo não ficou perfeito, mas ficou bonito. E aí, não sei se vai ter ele com balão. Depois que a cliente, ela trouxe, né, os balão, que aí eu fiz uns cachinhos de balão, de bala, de bala, de bola. Aí, ó, aí, ó, agora vai aparecer. Olha como é que ficou, que gracinha. E aí, vocês gostaram, pessoal? Deixe no comentário. E é isso. Um beijo para cada um de vocês que me assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo que eu fui. Tchau, pessoal!